Olá, seja bem-vindo a esse programa especial que a gente faz uma homenagem aos 70 anos da Arquidiocese de Goiânia. São 7 décadas de muito trabalho, de muita evangelização, um trabalho que começou com Dom Emanuel Gomes, arcebispo de Goiás, e teve continuidade também com o Dom Fernando Gomes dos Santos, arcebispo metropolitano, a partir de 1956. E agora a gente vai falar desse legado com o atual arcebispo metropolitano de Goiânia, Dom João Justino, que também é vice-presidente da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Dom João Justino, está tudo bem com o senhor? Graças a Deus. Vamos fazer uma avaliação desses 70 anos? Sim, vamos lá. O que o senhor fala para a gente de 7 décadas desse trabalho? Dessas 7 décadas eu participo há 4 anos. Aqui cheguei em 2022. Encontrei uma arquidiocese relativamente jovem, mas com uma história muito sólida. Seja porque houve o trabalho muito empenhado da parte dos bispos que nos precederam. O senhor citou o Dom Emanuel Gomes, que era o arcebispo de Goiás e que trabalhou para que a nova capital goiana, a cidade de Goiânia, se tornasse sede então da província eclesiástica, sendo criada aqui uma arquidiocese, abrindo mão inclusive desse título de arquidiocese a cidade de Goiás, a então Igreja de Goiás, que voltou a ser diocese. Em 1956 é criada a arquidiocese de Goiânia na capital, e em 1957 é nomeado o primeiro arcebispo. Nesta linha sucessória, eu sou o quarto arcebispo, como disse. Desses 70 anos, estou há 4 anos à frente, no pastoreio desta igreja de Goiânia. Dom João, e quais são os desafios atuais da igreja? Pensando concretamente, a igreja de Goiânia, os principais desafios poderiam ser indicados como: o fortalecimento da catequese, que se trata da transmissão da fé, da educação das novas gerações. A transmissão da fé, tarefa que cabe à comunidade eclesial, à comunidade de fé, cabe também aos pais que aderiram à fé, no modo de transmitir a fé aos seus filhos. Nós vivemos num mundo profundamente plural, em que outras propostas são feitas já às crianças, aos adolescentes, aos jovens. E é preciso que os pais e as comunidades estejam bem preparadas para propor a fé de modo atraente neste mundo que tem tantas possibilidades de outras escolhas, e escolhas que às vezes fazem sombra ao tema da fé. Então esse é um grande desafio, e a nossa arquidiocese deu um passo muito interessante e bonito, que foi a realização da Assembleia Arquidiocesana de Catequese e Iniciação à Vida Cristã, em setembro de 2024. E no ano passado, por volta da Páscoa, no tempo pascal, nós publicamos as diretrizes para uma catequese adaptada a essas circunstâncias que vivemos. Agora o senhor fala disso, nós estamos nesse mundo contemporâneo, onde as coisas acontecem de forma muito rápida, internet, redes sociais. O desafio da evangelização nesse mundo para o senhor? Sim. Por acaso hoje eu fiz uma avaliação de uma demanda que chegou e fiz a seguinte avaliação: as pessoas tendem a achar que os problemas hoje podem ser encontradas soluções para as dificuldades, os desafios e problemas ao modo TikTok, quer dizer, rapidamente. E embora a comunicação cada vez esteja mais rápida e envolvendo maior número de pessoas, a solução de muitos problemas tem um outro ritmo. Tudo aquilo que envolve, sobretudo, que demanda o diálogo com as pessoas, a compreensão de processos, procedimentos, pede mais tempo. E então nós nos deparamos com este desafio no tempo hoje.
uma sociedade plural, marcada pelos impactos da comunicação, da inteligência artificial, de uma compreensão do mundo numa velocidade que não corresponde àquela que de fato é própria para processos mais amadurecidos. E quando a gente fala também na educação, na formação cristã, como é que está esse desafio da igreja nesse mundo de hoje, quando a gente fala nesses dois temas? Sim, entra aí naturalmente o tema da catequese, do qual já falamos, sim, mas também da formação da pessoa, do ser humano integral. A igreja sempre teve uma preocupação com este campo, inclusive ela tem instituições, é responsável por instituições de educação, seja do ensino da educação básica, seja da educação universitária. A Arquidiocese de Goiânia, nesse sentido, é privilegiada. É sede de uma das 7 universidades pontifícias que existem no Brasil, sendo que aqui a nossa universidade caminha também para os seus 70 anos, foi fundada em 1959 como primeira universidade no centro-oeste do Brasil. Então, a Universidade Católica é uma marca desse modo como nós buscamos cuidar da educação. Os diversos colégios católicos que temos, ligados a congregações, alguns colégios centenários, e porque a cidade existia antes da diocese aqui ser configurada, e temos novas escolas que surgem também neste tempo com identidade católica. Temos muitos educadores preocupados e comprometidos em tratar a educação na linha da formação do ser humano integral. Com tudo isso que o senhor falou, como é que a igreja olha para o futuro? Esta é uma pergunta muito interessante, porque permanentemente nós precisamos estar atentos com o futuro. O tempo vai passando e temos que estender um pouco a régua para o futuro para nos preparar. Como igreja no Brasil, nós estamos para aprovar agora no mês de abril, na Assembleia Geral dos Bispos, em Aparecida, as próximas diretrizes gerais da ação evangelizadora. Essas diretrizes têm uma longa história, porque elas deveriam ter sido votadas em 2023, com o sínodo da sinodalidade. Adiamos, e depois, quando deveríamos votar, o Papa Francisco faleceu, não houve assembleia, então votaremos agora em 2026. Ali nós temos perspectivas que vão na direção de um certo modo de agir pensando no futuro. A preocupação no mundo como estamos vivendo é do favorecimento das comunidades eclesiais, das pequenas comunidades eclesiais. A principal unidade da evangelização é a paróquia, mas as nossas paróquias são, em sua maioria, muito grandes. E é preciso criar espaços comunitários um pouco menores para que as pessoas possam experimentar a convivência fraterna, de modo que nos pequenos grupos possam as pessoas ser nomeadas de verdade, né? Isto é, chamadas pelo nome, dar a conhecer a própria história, serem acompanhadas em seus desafios. Então, eu diria que essa é a preocupação principal. Como ser comunidade de fé numa sociedade como a nossa e, sobretudo, numa arquidiocese como a nossa, que é uma grande região metropolitana, não é? Com mais de 2,5 milhões de habitantes. Dom João, como é que a Arquidiocese de Goiânia está trabalhando hoje com as pastorais? Nós, quando chegamos, fizemos a proposta de reorganizar a Arquidiocese a partir dos vicariatos territoriais e ambientais. As pastorais estão situadas especialmente no vicariato da evangelização, no vicariato para a solidariedade e no vicariato para a educação e cultura, que são os vicariatos ambientais. Lembrando que a base de toda pastoral é o chão da comunidade. Então, há aqui um diálogo entre os vicariatos ambientais com os vicariatos territoriais. São aqueles que estão organizados a partir de foranias, que são conjuntos de paróquias. Então, temos vigários episcopais, ambientais e territoriais, temos um conselho episcopal,
que partilha as demandas, os encaminhamentos, a tentativa de soluções para alguns problemas que são trazidos ou colocados, demandas que surgem, mas, sobretudo, é um espaço de animação de todos nós para o serviço à ação evangelizadora. Dom João, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas daqui a pouco a gente volta, nós vamos falar de moradia, nós vamos falar do Congresso Eucarístico, vamos falar também da Santa Casa de Misericórdia. Daqui a pouquinho a gente volta falando dos 70 anos da Arquidiocese de Goiânia. Nós estamos de volta com esse programa especial, recebendo aqui Dom João Justino, arcebispo metropolitano de Goiânia e também primeiro vice-presidente da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, falando de um assunto muito importante, né, Dom João? 70 anos da Arquidiocese, né? Sim, 70 anos que marcam a história da Igreja aqui no Centro-Oeste, desde a reorganização feita pelos bispos de então, capitaneados por Dom Emanuel, que reorganizou uma proposta para a criação das novas dioceses. E depois o trabalho bonito do primeiro arcebispo, Dom Fernando, que trabalhou para a criação de novas dioceses. A Arquidiocese de Goiânia começou muito maior do que é hoje. Nela estavam incluídas as dioceses de Itumbiara, de Ipameri, de Anápolis. Essas dioceses foram criadas depois, quase 10 anos depois que Dom Fernando era o arcebispo. E é interessante lembrar que o Distrito Federal hoje, a Arquidiocese de Brasília, pertenceu à Arquidiocese de Goiânia, e que foi Dom Fernando que assumiu a tarefa de organizar na Constituição do Distrito Federal e na organização daquela capital, da nossa capital, a Igreja Católica organizou a Arquidiocese de Brasília, que depois recebeu o seu primeiro bispo, Dom Nilton. Dom João, o ano que vem, em setembro, nós vamos ter um evento muito importante, né? Nós vamos ter o Congresso Eucarístico. Fala para a gente desse congresso. Em 2022, estivemos participando do 18º Congresso Eucarístico Nacional, que aconteceu na Diocese de Olinda e Recife. E lá, nós que tínhamos nos candidatado para receber o próximo congresso, fomos confirmados e assim se estabeleceu que de 3 a 7 de setembro de 2027, Goiânia será a sede do 19º Congresso Eucarístico Nacional. O Congresso Eucarístico é uma grande celebração que a Igreja faz de tempos em tempos, por nações, e existe também o Congresso Eucarístico Internacional, para celebrar este mistério da nossa fé, a Eucaristia, com celebrações, com conferências, com simpósios, com tempos de adoração e a grande celebração final, que é o auge de um caminho que se faz de preparação e de realização do próprio Congresso. Assim, Goiânia viverá essa experiência pela primeira vez de um Congresso Eucarístico Nacional. Houve em 1948, antes de ser arquidiocese, na cidade de Goiânia, um Congresso Eucarístico Arquidiocesano, por causa da Arquidiocese de Goiás, celebrando os 25 anos de ministério episcopal do Dom Emanuel. Depois, Dom Washington também realizou um congresso eucarístico arquidiocesano, mas agora teremos um congresso nacional. Nesse congresso nacional, os temas que serão discutidos já foram definidos, Dom João? Sim, há um tema geral que foi escolhido baseado na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12. O texto do lema é hóstias vivas no mundo para a glória do Pai. O apóstolo Paulo faz essa exortação no início da carta aos Romanos, sede hóstias vivas, o sacrifício vivo de Cristo. Então, nós, ao adotarmos este lema, queremos trazer a importância de que os cristãos, os católicos que celebram a Eucaristia, devem dar testemunho dessa fé eucarística no mundo, para a glória do Pai.
podemos dizer assim, quem comunga, quem recebe a Eucaristia, torna-se alguém que vive no mundo o que celebra, vive no mundo o que crê. E a Eucaristia é doação, a Eucaristia é vida digna para todos, a Eucaristia é um pão partido para a vida das pessoas. Vamos refletir sobre este tema. Teremos um simpósio nos dias 4, 5 e 6 de setembro, no meio do congresso. Todas essas atividades principais acontecerão no Centro de Convenções da nossa Pontifícia Universidade Católica de Goiás. E, naturalmente, haverá também a presença dos bispos nas muitas paróquias da Arquidiocese. Haverá um dia em que vamos celebrar em lugares no mundo, escolas, hospitais, presídio, unidades de saúde e praças, e também o grande encerramento que será diante do novo santuário do Divino Pai Eterno em Trindade, onde está sendo construído o novo santuário. Dom João, quem pode participar desse congresso? Todas as pessoas são convidadas a participar do congresso. Naturalmente, para o simpósio, as pessoas precisarão se inscrever para a melhor organização, porque há um limite no espaço que temos no Centro de Convenções da PUC. Também no ato da escolha, da inscrição, a pessoa deverá escolher os minicursos dos quais ela deseja participar. Então, essa inscrição logo será aberta a partir da Assembleia dos Bispos, agora que acontece de 15 a 24 de abril em Aparecida. Os bispos serão os primeiros a terem contato com a programação de modo integral, com o texto base que foi preparado e com a ficha de inscrição, que depois será aberta a todos aqueles que quiserem participar. As celebrações, sobretudo, elas são abertas a todo o povo. O senhor falou no testemunho. Qual a importância disso? A fé é transmitida, diz o apóstolo Paulo, a fé vem pelos ouvidos. E ele se refere aqui à escuta, a escuta de Deus, a escuta da palavra. Mas conta muito para o ser humano a percepção, que também passa pela escuta e pelo olhar, pela visão, né, pela concretude da vivência da fé. Então, aqui entra essa dinâmica do testemunho. O cristão que acolhe a fé deve viver de um tal modo que o seu agir seja para os outros uma indicação, uma luz, uma referência, um testemunho, que abra para os outros também a perspectiva de trilhar o mesmo caminho, de acolher a fé, de vivê-la para despertar outros. O testemunho vai na linha daquilo que Jesus diz também no Evangelho: vós sois o sal da terra e a luz do mundo, confiando aos seus discípulos, a nós todos, a tarefa de dar sabor ao mundo pelos valores do Evangelho, a tarefa de ajudar a iluminar o mundo pela luz que de Cristo pode se refletir em nós se nós deixamos. Entre vários pontos, o senhor citou saúde, né? E aqui nós temos em Goiânia uma das instituições mais bonitas, que é a Santa Casa de Misericórdia, que faz parte, né, da Arquidiocese. Como é que está o trabalho lá? Sim, quando cheguei aqui encontrei esta instituição, que vai completar 90 anos em novembro próximo, quase centenária, um marco para o atendimento à saúde, não apenas do povo goianiense, dessa cidade, mas de toda a região e às vezes até de outras regiões do nosso estado. A Santa Casa hoje é uma associação que é presidida pelo arcebispo. Na sua origem, ela pertence à Conferência dos Vicentinos, Conferência São Vicente de Paulo, e teve no pastoreio de Dom Washington esse passo bonito que foi colaborar para que a Santa Casa pudesse ter uma gestão exitosa. Saía de uma crise delicada naquele início dos anos 2000. E, nesse sentido, foram parceiras neste novo formato, inicialmente a Prefeitura Municipal, a Sociedade Goiana de Cultura, que é a entidade mantenedora da nossa Universidade Católica,
e a arquidiocese. Naturalmente, hoje a Santa Casa vive a partir dessa relação com o Estado, temos uma boa relação com o Estado de Goiás, com a prefeitura local, também em razão do sistema SUS, não é? Que é 95% do atendimento que a Santa Casa oferece. E, obviamente, no nível da União, porque o SUS, como Sistema Único de Saúde, é organizado desse modo tripartite, né? A União, o Estado e o município. A gestão dos últimos anos, sob a condução da doutora Irani, é uma gestão bastante comprometida em oferecer os melhores serviços. Eu costumo dizer que nós conseguimos fazer muito com pouco. Os recursos são poucos, mas é uma gestão que tem feito muito. E sou muito agradecido à doutora Irani e a todos aqueles que com ela servem na Santa Casa de Misericórdia. Arcebispo, e com o curso de medicina na PUC, a Santa Casa ganhou uma importância ainda maior, né? Sim, porque nesse sentido, ali nós temos um campo de estágio para os nossos estudantes de medicina. O hospital acabou se tornando, a Santa Casa também, um hospital de ensino. E isso qualifica, seja a Santa Casa, por abrir portas àqueles que estão no ensino, no mundo da pesquisa, seja para os estudantes e professores que têm um campo de estágio. Arcebispo, eu queria falar com o senhor de um tema que é um problema nacional e um sonho de muita gente, que é exatamente a moradia, que inclusive está sendo discutido com muita profundidade nessa campanha da Fraternidade pela CNBB. Inclusive o senhor é o primeiro vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Como é que a igreja está encarando essa questão da moradia? A igreja no Brasil é profundamente sensível a essa realidade. Um sinal evidente disso é a organização da Pastoral da Moradia em muitas dioceses e a escolha desse tema para a campanha da Fraternidade desse ano de 2026, oportunizando que as comunidades possam refletir acerca dessa realidade. Você disse um sonho de muita gente ter a sua própria casa. Nós temos um déficit habitacional de mais de 6 milhões de casas no Brasil e temos também uma população estimada em 25 milhões de famílias que moram em casas em situações de risco. Então, veja que é um índice muito alto para um país que tem a riqueza que tem, mas infelizmente é marcado também pela desigualdade que nós conhecemos. A sociedade ainda não encontrou um modo de possibilitar que as pessoas tenham a sua moradia digna. No ano passado eu li nos jornais daqui da cidade que a região de Goiânia tem 110 mil residências para serem vendidas ou alugadas. Então podemos dizer 110 mil imóveis vazios. E nós não temos 110 mil famílias sem casa, é um número bastante inferior. Então, se quisermos, politicamente é possível resolver este problema da moradia. Eu diria que esse desafio depende no momento mais da vontade política de resolver de fato, do que outras dificuldades que existem, mas que podem ser superadas pelo desejo comprometido de oferecer de fato às pessoas uma moradia digna. A gente percebe, né? Hoje tem programas do município, do estado, do governo federal que falam sobre moradias, mas parece que não avança tanto quanto deveria quando o senhor fala exatamente nesse déficit, né, de 6 milhões. Ainda está muito longe, né? Sim. As políticas habitacionais nos nossos governos precisam ser estabelecidas, eu diria assim, com mais pé no chão. O que seria esse pé no chão? É preciso ouvir e conhecer essas pessoas que lutam por moradia. E às vezes nós temos políticas públicas que, ao serem concebidas, não levam tanto em consideração a escuta dessas pessoas. E aqui eu também usei uma expressão que eu sei que é delicada, mas quando eu falo vontade política, quer dizer,
uma decisão realmente de priorizar o tema da moradia para atender a todos aqueles que têm esse sonho de ter a sua casa própria. Dom João, nós estamos encerrando, mas eu queria que o senhor deixasse uma mensagem exatamente nesse momento de comemoração, 70 anos, para que a gente possa trazer para a população que está assistindo aqui o nosso programa na PUC TV. A minha mensagem começa com um agradecimento. Agradecimento a um número incontável de pessoas que fez esta história da Arquidiocese de Goiânia nesses 70 anos. Agradecimento a todos aqueles que neste tempo conduzem as nossas instituições, a missão evangelizadora dessa porção do povo de Deus que está em Goiânia. Um agradecimento aos meus colaboradores mais próximos, aos meus bispos auxiliares, Dom Levi Bonato, Dom Danival Milagres, Dom José Roberto Reis. A todos os padres, diocesanos e religiosos. Há um número enorme de agentes de pastorais, entre eles os nossos diáconos permanentes, consagrados e consagradas, e um número belíssimo de leigos e leigas que nos diferentes ministérios e serviços enriquecem a vida da nossa Arquidiocese de Goiânia. Não poderia deixar de agradecer a todos aqueles que estão nas instituições vinculadas à Arquidiocese, como a Universidade Católica, como a Santa Casa de Misericórdia, como a PUC TV, a Fundação Aroeira, outras entidades que colaboram conosco na missão evangelizadora. Os nossos santuários que atraem um número tão grande de peregrinos para aqui viverem a sua experiência de fé. A todos o meu agradecimento e um pedido. Continuemos unidos nesta missão. Somos muitos, formamos um só corpo. Que a Igreja de Goiânia possa continuar a sua missão, não apenas rumo ao Congresso Eucarístico Nacional de 2027, mas rumo ao centenário. Bom, nós conversamos com o Dom João Justino, arcebispo metropolitano de Goiânia, a quem a gente agradece, por essa entrevista, uma data importante que é a comemoração de 70 anos da Arquidiocese. Dom João, muito obrigado ao senhor. Muito obrigado, Jodevar, que Deus abençoe o seu trabalho, Amém. Abençoe a todos que estiveram à disposição para acompanhar esse nosso programa. Amém. E muito obrigado pela sua companhia também.